ingredientes e suas funções. Vamos falar agora dos fermentos, tanto químico quanto biológico. São agente de crescimento, trazem uma melhoria na textura, o aumento do rendimento, a ativação de reações químicas, aromatização, controle de leveza ou de densidade. Agente de crescimento. Eles liberam gases, tá? Principalmente o CO2, que expandem as massas, tornando elas mais leves, aeradas e volumosas. Então, quando a gente coloca aí o fermento, você percebe nessa elevação. Então, imagina, por exemplo, o pão de ló que eu falei anteriormente, que tem a fermentação mecânica. Se colocada o fermento, ele cresce mais ainda, mas aí ele perde um pouco de estrutura, porque crescer demais também não é bom, tá? Porque aí esses alvéolos, que são esses circulinhos, esses furinhos que vocês veem aí, tanto nas massas de bolo quanto nas de pães, elas ficam muito grandes e aí perde a estrutura. Então, tudo tem que ser na dosagem certa. Traz uma melhoria na textura. O ar gera essas bolhas, né? Que elas se expandem e elas ficam sólidas com o calor, garantindo a maciez e a estrutura. Então, aqui vocês conseguem ver nessa imagem o que eu venho já falando de outros ingredientes também. Porque aqui o fermento, ela fez uma expansão de ar, aí a farinha de trigo foi lá, cobriu essa expansão de ar. Quando recebeu o calor, solidificou essa bolinha de ar, ficando aí, ó, esse vácuo e trazendo esses furos que a gente chama de alvéolos. Aumenta também o rendimento. As massas fermentadas, elas crescem, né, e rendem mais porções com uma mesma quantidade de ingrediente. Então, se você for parar para analisar, quando você faz ali uma massa, ela tem um certo tamanho. E aí, o que acontece com a fermentação? Aumenta o rendimento. A gente percebe muito mais isso até nos pães. Você coloca uma bolinha de massa ali para descansar. Ela cresce no descanso, depois ela cresce na fermentação e ela ainda cresce no forno até atingir 60 graus. Aí o que acontece? Quando o fermento lá no forno ele atinge 60 graus, ele morre. Aí ele para de fazer o alimento crescer. E aí só vai o quê? Assar e dourar. Porque se não tivesse essa morte também do fermento, quando atingisse um certo grau, né? Iria transbordar muito. Então, por exemplo, se você coloca um excesso de fermento na sua massa, aí você coloca essa massa para descansar, ela já cresce. Para fermentar, ela cresce. E no forno, você colocou o seu forno lá, pré-aqueceu ele a 180 graus. Só que quando o alimento entra lá, por exemplo, o pão, ele vai entrar o quê? Frio, certo? Então, até ele aquecer e chegar aos 60 graus, ele cresce mais ainda, porque ainda tem o fermento desenvolvendo. Então, se você não tem um equilíbrio, não tem uma receita formulada corretamente, ele pode crescer demais e aí formar bolha de ar muito grande. A farinha de trigo pesa nessa massa e aí o seu pão murcha, ou então o bolo, que a gente chama de bolo solado. Então, por que é tão importante ter uma receita bem formulada, né? Que é o que vocês vão aprender aí em um próximo módulo, que é a fórmula de confeiteira. Para você ter essa noção da quantidade dos ingredientes que utilizar em cada preparo para ter um resultado igual esse aqui da imagem, tá? Um resultado perfeito. Ele também tem ativação de reação química. Ele reage com a umidade e com calor. O fermento biológico age através da fermentação de açúcares. Já viu em muitas receitas
de pães, que o fermento biológico é para pães, né? O fermento químico tem reação de calor e umidade. Então, tem fermento que você coloca lá na sua massa e quando você já coloca na massa, você já começa a ver a reação, já começa a ver a criação de bolhas e a massa crescer, porque já teve contato com a umidade, seja água, um suco ou leite que você colocou nessa massa. Outros fermentos não. Outros fermentos você coloca, mesmo esse fermento químico de bolo, tá? Você coloca e aí você mistura normalmente, lá ele tem contato com a umidade, mas ele não cresce ainda. Quando você coloca dentro do forno, que aí sim ele tem um contato com o calor, aí ele cresce. Isso é de marca para marca e as marcas não especificam isso na embalagem. Então, quando você compra o produto, na sua utilização mesmo é que você vai perceber, tá? Essa questão do crescimento, da ativação do fermento com a umidade ou com o calor. O fermento biológico, ele age com a fermentação de açúcares. Então, geralmente, tem assim uma receita para a gente fazer, na receita de pão, para misturar o fermento com o açúcar. Primeiro, a gente faz aquele cremezinho da mistura de fermento e açúcar, geralmente quando é o fermento fresco. Por quê? Porque ali já está preparando para ele começar ali uma fermentação junto com o açúcar e aí suportar a estrutura da farinha de trigo, dos outros ingredientes que vem a seguir. A aromatização. No caso do fermento biológico, a fermentação libera subprodutos aromáticos que enriquece o sabor dos pães e massas, tá? O fermento biológico, ele dá esse sabor característico para os pães, porém, tem que também ter uma sova perfeita, né, para não ficar um sabor residual forte, porque do contrário você sente basicamente, tá com gosto de fermento isso aqui, tá com gosto de fermento que não foi bem desenvolvido, né? Então, por isso que é bom você sempre se atentar no desenvolvimento do glúten da farinha de trigo, porque enquanto você desenvolve ali o glúten da farinha de trigo para dar o ponto de véu no pão, aí isso ajuda essa liberação dos subprodutos da aromatização que acontece no fermento biológico e evapora, não vai ficar ali concentrada na sua massa de pão e o pão fica com aquele sabor residual de fermento muito forte. Ele controla também a leveza e a densidade. A escolha do tipo de fermento e da quantidade influencia diretamente na leveza da preparação, né? Tanto para pães quanto para bolos, para qualquer outro tipo de produto que você vai fazer que tenha a necessidade de uma fermentação. Então, muitas massas de pães, por exemplo, a gente faz um pré-preparo ali para desenvolver primeiro o fermento, para depois a gente colocar aí o restante dos ingredientes para poder compor essa massa. Tanto pode ser com o fermento seco ou o fermento também o biológico fresco, tá? E não se esqueça, tenha sempre cadernos de anotações para o melhor aproveitamento das suas aulas.